Olá, boa tarde. Daqui a pouco os relógios vão marcar 10 para 6. Terça-feira um pouco mais fria e úmida hoje aqui na capital. Teve até uma chuvinha fraca em algumas regiões. Já já você confere como fica o tempo na nossa previsão. Mas a gente começa o Gazeta News falando sobre o prédio do Largo do Paissandu. No dia em que o acidente que ocorreu no centro da capital completa uma semana, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou mais ossos humanos no local. Para encontrar os 2 corpos, os bombeiros contaram com a ajuda dos cães farejadores. Na semana passada, a cadela Avasti identificou sinais humanos na área determinada pelos bombeiros como o setor 1. As buscas foram concentradas no local e na sexta-feira os homens encontraram o primeiro corpo, de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 38 anos. Na manhã de hoje, o corpo de uma vítima de pequeno porte foi encontrado. Suspeita-se que seja de um dos gêmeos de 9 anos desaparecidos, o Helder e o Wender. A indicação para a localização também foi feita por uma cadela, a Sara. Alguns cães com 30 dias de vida, em média, já estão convivendo com o seu condutor. E ele tem um único adestrador-condutor. Só daquela pessoa, com aquele cão, uma relação muito forte. Inclusive, é importante que isso aconteça, porque os indícios que ele apresenta de anormalidade nem sempre são tão evidentes. Somente aquele condutor que observa o fato do pelo se arrepiar de uma maneira bem discreta. São detalhes, por vezes, sutis, que somente o seu condutor, nessa relação muito forte, como eu disse, pode identificar. Só na região do centro aqui de São Paulo, existem hoje 70 invasões semelhantes à desse prédio que desabou. De acordo com o Ministério das Cidades, cerca de 150 entidades estão ligadas a estas questões habitacionais. O mais conhecido é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Numeroso, é também o mais visível e organizado. Presente na invasão de terrenos, prédios e nos protestos de rua. Mas, como ficou evidente com um edifício invadido que desabou no Largo do Paissandu, o MTST é apenas um dos muitos grupos que se auto-intitulam defensores da luta por moradia. O Ministério das Cidades cadastrou cerca de 150 siglas ligadas à questão habitacional. Na capital paulista, elas orquestraram mais de 200 invasões, onde vivem 45 mil pessoas hoje. Só no centro, são 70 prédios invadidos por 4 mil famílias. Esse estudioso da questão habitacional explica que as lideranças, na maioria, não surgem do grupo de sem-tetos. O MTST é um exemplo claro disso. O Guilherme Boulos é uma liderança legitimada, porém ele não tem um vínculo profundo com a necessidade de moradia, pois ele é um homem da classe média, ele vem de fora do movimento. A invasão de prédios em São Paulo começou no fim dos anos de 1990. Era também uma forma de denunciar a grande quantidade de imóveis desocupados no centro. Hoje, segundo a prefeitura, faltam quase 360 mil moradias para atender quem vive na rua, em favelas, em cortiços e quem tem muita dificuldade para pagar o aluguel. Um número maior do que esse é a estimativa de imóveis que proprietários mantêm fechados, sem uso. Mais de 400 mil. Você não pode especular com o imóvel. A função social da propriedade é o seguinte: se você não der uma ocupação para o seu imóvel, ficar esperando, especulando para valorizar, você vai ser punido com IPTU progressivo e daqui 5 anos, se você não conseguir pagar, você vai vender para o Estado e o Estado vai dar outra função para ele. Então, isso está na lei. E agora vamos falar da Lava Jato? 3 ex-executivos da Petrobras e 3 operadores financeiros foram presos hoje numa nova operação da Polícia Federal. Segundo o Ministério Público Federal, a propina foi paga entre 2010 e 2012, no valor de 56 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a 200 milhões de reais. O pagamento teria sido feito ao MDB, PT e ex-funcionários da Petrobras, por meio de fraude em contratos e contas no exterior. 23 mandados judiciais foram expedidos, 6 de prisão e 17 de busca e apreensão em 3 estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato,
ordenou o bloqueio de 90 milhões de reais das contas dos investigados nesta nova fase da operação. Os presos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Nesse caso específico, nós estamos falando de supostamente 24 milhões de dólares em propinas pagas que teriam enriquecido ilicitamente funcionários públicos da Petrobras. Então, além das prisões que já foram efetivadas, a intenção é dar seguimento aí à investigação no sentido de efetivar a recuperação integral desses valores. E no Rio de Janeiro, deputados se reuniram com o delegado Fábio Cardoso, que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson. Eles pediram esclarecimentos e apontaram erros nas investigações, como a demora na identificação da arma usada no crime e a falta de exames de raio-x. Até agora, os autores do crime são desconhecidos. E o dia hoje foi mais fresquinho para o paulistano. Começou com 16 graus, à tarde fez 24 e já está esfriando de novo. Será que o tempo firma amanhã? Vamos ver? Nessa quarta já não há mais chances de chuva e o tempo volta a ficar ensolarado. Segundo a meteorologia, o dia até pode amanhecer com névoa por aqui na faixa leste, mas depois o sol aparece e predomina ao longo do dia. Já o interior segue seco, quente e ensolarado. Chega a fazer 30 graus em Araraquara, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto e também em Bauru. Mais ao leste, máxima de 27 graus nas cidades de Campinas e Sorocaba e 26 em São José dos Campos. Para a capital, o tempo firma e as temperaturas voltam a subir, viu? Nessa madrugada, a mínima prevista é de 16 e a máxima amanhã à tarde de 27 graus com tempo aberto. Aí na quinta-feira a máxima sobe para 29 graus e na sexta para 30 graus. Portanto, volta a esquentar para valer aqui na capital paulista. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com a nossa prestação de serviço. Em 2015, Pedro viu a produção industrial cair. Mas o Brasil está em nossas mãos e a indústria voltou a crescer. E quem comemora é a Célia, pois a venda de veículos subiu, o desemprego está caindo e ela já voltou a trabalhar. O Brasil está mudando para melhor. Ordem é progresso. Essa é a nossa bandeira. Estamos de volta com a sua participação aqui no nosso Gazeta News. É o Gazap, o seu canal de reclamação. A denúncia de hoje vem da Zona Leste. O nosso telespectador José Marcelino de Carvalho Neto gravou um vídeo mostrando a quantidade de mato bem no caminho que ele faz para levar o filho para a escola, ali no Jardim Ipanema. Escola Francisco Alves Mendes, conhecida como Chico Mendes. Olha só o tamanho do matagal que está no entorno da escola já há mais de um ano. E aqui as crianças todos os dias têm que passar aqui no período da manhã, tarde e noite. Imagina enfrentar todo esse matagal aqui, né? Onde é muito perigoso para as crianças. Se você também encontrou algum problema no seu caminho e quiser cobrar as autoridades, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O assunto não precisa ser apenas mato, como na denúncia do José. Grave a sua denúncia e mande um vídeo aqui pra gente. O número é 11 99161 6121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site. Só não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, deitado, na horizontal. Participe! Olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Itaquera, uma vistoria vai ser feita no local e, caso pertença à área pública, o corte de mato vai entrar na programação de serviços deste mês. Fique de olho, ok? E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Você fica agora com a Hora do Ângelos e a gente se vê amanhã. Até lá!